Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos com esse material de apoio para a nossa preparação, para a consagração à Nossa Senhora, e hoje queremos meditar sobre os 4 pilares que a Igreja tem em relação à Virgem Maria, meditar sobre os 4 dogmas marianos. É importante primeiro dizer que esses dogmas, apesar deles se referirem especificamente à Virgem Maria, eles falam também de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são, mesmo se referindo à Virgem Maria, chamados de dogmas cristocêntricos, porque se voltam para Nosso Senhor. Além de falar do próprio Jesus, que foi quem operou todas as maravilhas na Virgem Maria, nós também dizemos que são dogmas que falam da nossa salvação, porque tocam a vida da Virgem Maria e o que aconteceu com ela, muito do que aconteceu com ela também acontecerá com cada um de nós. Vamos passando e vamos meditando sobre essas realidades tão bonitas. O primeiro dogma divino que nós queremos meditar é o da maternidade divina, onde nós invocamos Maria como Mãe de Deus. Olhando um pouquinho, em primeiro lugar, para uma base bíblica, nós vemos em Lucas 1,43, Isabel chamar Maria de Mãe do meu Senhor. De onde me vem a honra que a Mãe do meu Senhor me venha visitar. Muita gente pode pensar que Isabel nessa hora pode ter, quem sabe, num momento de alegria, de ter visto a Virgem Maria, dito algo demais, dito algo que não convinha, que não era de acordo com aquilo que Deus estava inspirando. Porém, o texto diz de maneira muito clara, Isabel, cheia do Espírito Santo, quando a criança pulou de alegria no seu ventre, disse essa expressão, de onde me vem a honra que a Mãe do meu Senhor me venha visitar. Então, se Isabel estava cheia do Espírito Santo, logicamente, ela disse isso em Deus. E por isso, quando Isabel usa essa expressão, Kyrios, Mãe do meu Senhor, a gente entende que essa expressão Senhor é usada na Bíblia para um nome divino, para um contexto divino. Por isso, Isabel, cheia do Espírito Santo, em outras palavras, chama Maria de Mãe de Deus. Outra passagem também, Lucas 1,32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Mais uma vez, Maria como Mãe de Deus, Mãe do Filho de Deus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Sempre aí em textos de Mateus, Lucas e também como profecia lá em Isaías 7,14. Olhando para o magistério, a gente percebe que o Concílio de Éfeso, lá no ano de 431, foi quem definiu que Mãe de Deus era um dogma da Igreja, essa Mãe de Deus em grego chamada de Theotokos, e a gente entende da doutrina do concílio que Maria é Mãe de Deus segundo a carne, que o Verbo assumiu dela. Mesmo assim, não deixa de ser Mãe de Deus, vamos perceber isso um pouco mais à frente. Naquele tempo tinha um patriarca chamado Nestório, e ele dizia que no máximo Maria poderia ser chamada de Mãe de Cristo, mas não de Mãe de Deus. Na cabeça dele, se Jesus tinha 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em Jesus deveriam habitar de alguma forma também 2 pessoas, para que cada pessoa correspondesse àquela natureza específica. Foi onde o concílio entendeu, com um grande auxílio de São Cirilo, lutando contra essa heresia nestoriana, assim chamada, de que, na verdade, sim, Jesus tinha 2 naturezas, mas em uma única pessoa, e essa pessoa é a pessoa divina. Esse termo Theotokos, ele foi também usado, pego, digamos assim, dos pagãos, que assim chamavam as deusas mães, Ísis, por exemplo, mãe do deus Horus, e desde a antiguidade esse termo já era usado. Mas os católicos, os cristãos, pegaram esse termo mundanizado e o cristianizaram, colocando o sentido da verdadeira Mãe de Deus, que é Maria Santíssima também, nossa querida Mãe. Depois, uma súplica muito antiga na Igreja, a mais antiga voltada à Virgem Maria, lá pelo século III,
diz assim: Subtum presidium, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então os fiéis desde há muito tempo já chamavam Maria e já a invocavam com esse nome de Mãe de Deus. Como é que Maria pode ser Mãe de Deus, sendo que Deus é eterno? Não é? Dizem por aí, numa linguagem muito humana, como é que Maria pode ser Mãe de Deus se Deus veio primeiro do que ela? Ao mesmo tempo, a gente percebe que é uma relação de pessoa para pessoa a maternidade. Ninguém diz que uma mulher é mãe do corpo do seu filho, mas é mãe do filho, da pessoa do seu filho. Assim também a Virgem Maria não é mãe somente da natureza humana de Jesus, por tê-la gerado, mas é mãe da pessoa do Verbo Divino. A gente não pergunta para Nossa Senhora, ela é mãe de quê? A gente pergunta para Nossa Senhora, ela é mãe de quem? E a resposta é de Jesus, que é Deus. É bonito entender essa expressão simples de preposições, mas que tem muito sentido. Jesus nasceu de Maria, em latim ex Maria Virginis, e não em Maria ou por Maria, mas de Maria, dizendo e significando com isso que Maria não é somente um lugar onde Jesus nasceu, mas é a sua origem. Foi dela que Nosso Senhor tirou a nossa natureza, tirou a nossa carne. Da mesma forma que a gente pode dizer que Jesus, que é Deus, né, usando até essa expressão, que Deus morreu na cruz, a gente pode usar essa expressão sabendo que ele morreu na sua humanidade, não na sua divindade eterna. Também a gente pode dizer que Maria é Mãe de Deus. Outra expressão forte também que a gente pode dizer, pode utilizar, segundo esse sentido de comparação, é que Maria gerou Deus no tempo, assim como o Pai, Deus Pai, gerou Jesus na eternidade, gerou o Verbo na eternidade. São Tomás diz que, por causa dessa maternidade divina, a dignidade de Nossa Senhora é quase infinita, justamente por esse privilégio tão grande. É curioso pensar que, na Reforma Protestante que aconteceu, o Lutero, Calvino, ambos eram a favor de dizer que Maria era Mãe de Deus. Quero fazer questão aqui de citar um texto de Lutero, que se eu não dissesse que era dele, todo mundo iria querer saber qual santo que disse esse texto de tão bonito que ele é. Ouçamos bem. Foram dadas a Maria tantas e tão grandes coisas que ninguém as pode compreender. Por essa razão, ela é uma pessoa especial dentro de todo o gênero humano. Está aí para os seguidores de Lutero, nossos queridos irmãos protestantes, que dizem que Maria é uma mulher qualquer, seu próprio pai na fé, diz da Virgem Maria que ela é uma pessoa especial dentre todo o gênero humano. Ninguém se iguala a ela, ninguém, porque ela tem um filho com o Pai Celeste. E que filho! Por isso toda a glória de Maria está encerrada nesta única palavra, Mãe de Deus. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela, ainda que tivesse tantas línguas como há folhas nas árvores, hastes de grama nos campos, estrelas no céu ou grãos de areia no mar. Chega a ser poético. É preciso meditar no coração sobre o que significa ser Mãe de Deus. Um comentário ao Magnificat de Lutero, essa expressão, esse texto que nós acabamos de ouvir. A maternidade divina da Virgem Maria foi plenamente consciente e voluntária. Importante entender isso, não foi uma gravidez indesejada, aquela que aconteceu na vida de Nossa Senhora. Ela deu seu sim, seu consentimento pleno. Ao mesmo tempo, também é bonito lembrar que Nossa Senhora, uma vez que é a mãe da cabeça da Igreja, que é Cristo, é mãe também de todos os fiéis. Como diz Santo Agostinho, ela é mãe do Christus totus, do Cristo total, cabeça e membros. Também na maternidade divina de Maria está a razão de seu poder de mediação. Nossa Senhora tem diante de Jesus uma espécie de direito materno e, como nós costumamos dizer, peça à mãe que o filho atende. Mas nos lembremos, é um direito de intercessão, de impetração, não de imperar. Nossa Senhora não impera nesse sentido, mas ela intercede ao Filho Jesus, que é o nosso Rei. Para nossa aplicação desse dogma na vida da Igreja, na nossa vida como cristãos e fiéis, nós temos em primeiro lugar o convite de louvar a Deus por todas as maravilhas que Ele operou na vida de Nossa Senhora e uma grande confiança na mediação que ela tem diante do seu Filho Jesus. Depois, nós somos convidados a imitar a Virgem Maria, chamados a encarnar a palavra, como ela o fez, também no concreto do nosso dia a dia.
E uma bonita expressão, essa maternidade espiritual, que não é algo somente das religiosas, para com aqueles que elas rezam, não somente para senhoras talvez viúvas, né? Mas, de maneira especial, essa maternidade espiritual é de cada alma. O que significa a maternidade espiritual em cada alma? A capacidade de conceber Cristo em seu coração pela fé e gerá-lo pelo próprio testemunho de vida, pelas obras. Então, toda alma é chamada a exercer essa maternidade espiritual. Passando para o nosso segundo dogma, a virgindade perpétua da Virgem Maria. Na Sagrada Escritura, a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, essas expressões. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Depois, e sem que José a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho. Ainda virgem, deu à luz ao seu filho. E lá em Lucas 1, 34, 35, Nossa Senhora aponta: como se fará isso, pois eu não conheço homem. O verbo conhecer na Sagrada Escritura está implicitamente ligado à relação sexual. Nossa Senhora, quando diz como acontecerá isso se não conheço o homem, quis dizer que não tinha relações com nenhum homem. Segundo o magistério da Igreja, a gente encontra vários concílios que tratam sobre a virgindade de Nossa Senhora, mas foi no Sínodo de Latrão, em 649, que a virgindade perpétua ganhou esse caráter de autêntico dogma da Igreja. Depois, na Voz do Povo, nós temos algumas expressões do santo. Santo Ambrósio diz assim: afirmar que Maria deixou de ser virgem é um crime abominável e uma blasfêmia. Santo Agostinho diz: não dá para pensar em absoluto que naquela carne em que nasceu a verdade possa perecer a integridade. Essa expressão virgem ficou tão famosa que ficou associada, virou quase que um segundo nome de Nossa Senhora. E, no fundo, foi muito mais utilizado pelos padres da Igreja do que a própria expressão Mãe de Deus. 3 vezes mais foi utilizada pelos padres da Igreja a expressão virgem, relacionada à Virgem Maria, do que especificamente o nome Mãe de Deus. Uma coisa interessante, expressões populares ganharam o seu significado e a sua razão de ser devido a Nossa Senhora. Muita gente talvez nunca se atentou para isso, mas fomos reduzindo a expressão Virgem Maria para expressões do dia a dia, corriqueiras, né? De Virgem Maria, passamos para Vixe Maria, de Vixe passamos para Ixi, aquele Vixe vem de Virgem Maria, como isso foi encarnando também na convivência das pessoas, né? E uma coisa que é importante lembrar, a virgindade de Nossa Senhora está na esfera do mistério e do milagre, aquilo que a gente explica somente com a ação divina, né? Como está lá escrito em Lucas 1,37, a Deus nenhuma coisa é impossível. E é nesse campo do impossível que pertence a virgindade da Virgem Maria. Lutero e Calvino, diga-se de passagem, também eram a favor da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mesmo para o Islã, para os muçulmanos, tem até no Corão, a gente percebe que lá eles também acreditam que Maria é sempre virgem. Eles dizem que os judeus, negando a virgindade de Maria, levantam uma calúnia enorme contra ela. Em relação à teologia da virgindade de Nossa Senhora, em primeiro lugar, ela tem uma tríplice virgindade nesse sentido. No primeiro momento, virgindade do corpo, quer dizer que ela manteve a sua integridade física, o ímen intacto. Depois, a virgindade dos sentidos, significa que ela não teve o prazer da relação sexual e nem mesmo a relação em si, logicamente. E também a virgindade do coração. Essa é a que nós mais nos aproximamos, no sentido de que também pode pertencer a qualquer pessoa, a entrega total e perpétua a Cristo e ao seu reino. São Tomás disse que ela é virgem absoluta, usa essa expressão. Na iconografia ocidental, a Nossa Senhora aparece sobre o seu manto sempre 3 estrelas, representando essa tríplice virgindade. Tríplice também em relação à virgindade de Nossa Senhora é o jeito de tratá-la, dizendo que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Antes do parto é dado incontestável no Novo Testamento, apesar de ter gente que chegou a duvidar, mas é muito forte. Depois do parto, a expressão irmãos de Jesus talvez é o que mais causa algum atrito para a consciência. Muita gente chegou a dizer que esses irmãos de Jesus teriam sido filhos de José de um primeiro casamento, do nosso querido São José, coisa que também não tem muito fundamento. Mas o que mais ficou conhecido na tradição da igreja, que a gente mais usa para poder
entender essa expressão irmãos de Jesus é que é modo bíblico de falar. Abraão e Lot, por exemplo, lá em Gênesis 13, 8, eles são primos, mas se chamam de irmãos. Então é próprio da linguagem bíblica, próprio da linguagem judaica também, no sentido de que a palavra irmãos também significa parentes próximos. E um motivo que Orígenes traz para a gente de maneira muito assim, racional. Não teria sentido algum Jesus entregar a sua mãe para João, que apesar de ser um discípulo muito amado, não era filho natural da Virgem Maria. Se ela, por acaso, tivesse tido outros filhos, conviria muito mais que Jesus tivesse entregue ela aos pés da cruz para os seus irmãos de sangue, se ele os tivesse, e não a um discípulo que, apesar de ser amado do fundo do seu coração, não era filho natural da Virgem Maria. Então, não tem razão de ser também pensar assim. E a virgindade durante o parto, que é o ponto de mais delicadeza, como nós já dissemos, pertence a essa esfera do impossível, daquilo que é milagre em Deus. Santo Agostinho diz assim: nessas coisas, a razão do fato está na onipotência de quem o fez. Nessas coisas divinas, que não podemos explicar, a razão do fato está na onipotência de quem o fez. Uma curiosidade para a gente saber o que não é certo que aconteceu, mas o Proto-Evangelho de São Tiago, um livro apócrifo, chega a dizer que algumas mulheres naquele tempo, tentando cutucar a Virgem Maria, perguntando a ela se ela realmente ainda tinha permanecido virgem depois do parto, quiseram fazer até uma prova ginecológica. E esse Proto-Evangelho diz que Nossa Senhora saiu vitoriosa dessa experiência com as quais essas mulheres a quiseram confrontar. Depois, na Idade Média, saiu um versinho popular que ajuda a gente a entender através de uma imagem o como pode uma criança passar do ventre da mãe para o externo, ser dada à luz e ainda manter intacta, íntegra a virgindade de Nossa Senhora. Esse verso diz assim: no seio da Virgem Mãe encarnou a divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. A luz, quando atravessa o vidro, não quebra o vidro, e mesmo assim atravessa essa vidraça. É parto divino, digno de Deus, dizem os santos. Aplicação para a nossa vida: a virgindade de Maria garante a fé na divindade de Jesus. O Messias não é criação da potência humana, vem do céu e não da terra, é graça, não é consequência da nossa ação humana. Então, perceber essa miraculosidade do nascimento de Jesus, nascer através de uma virgem, deixando a virgem mesmo depois de nascido, isso mostra que é tudo ação de Deus. Outra coisa também, a virgindade de Nossa Senhora marca o início do novo povo de Deus. Assim como Jesus nasceu da Virgem por obra do Espírito Santo, também o povo da nova aliança. Assim como Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, aqueles que são chamados a fazerem parte dessa nova aliança, concretizada no derramamento do sangue de Nosso Senhor, também somos assim chamados pela ação divina, pela ação do Espírito Santo. Como Maria, a Igreja gera os filhos de Deus, sendo virgem e mãe, Maria como o protótipo aí da Igreja também. Cristo veio pelo caminho da virgindade. Isso não significa que a Igreja condena o sexo, mas ao mesmo tempo mostra que o sexo, que o sexo é apenas sinal daquela vida mais alta, não seu instrumento. Então a Igreja sabe que o sexo é dom de Deus, é dom do Criador, mas ao mesmo tempo num mundo onde o sexo é idolatrado, meditar sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora mostra que ele não é um fim somente em si mesmo, né? Ele está voltado para coisas muito maiores. Isso também dignifica, dá sentido também para o celibato da vida religiosa, da vida sacerdotal. Terceiro dos nossos 4 dogmas, a Imaculada Conceição. Foi proclamado dogma pela bula Ineffabilis Deus, de 1854, escrita pelo Papa Pio IX. E nessa bula, na declaração do dogma, ele diz assim: no primeiro instante de sua concepção, Maria foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Esse dogma, a principal base dele está no sensus fidei, o censo dos fiéis. Significa que o povo de Deus, não somente os fiéis não ordenados, né, mas fiéis junto com seus pastores, todos nós formamos esse povo de Deus.
meditando e degustando da palavra de Deus, compreendeu que a mãe de Jesus tinha sido desde sempre toda pura e sem mancha alguma. Então, compreender significa que a igreja foi entendendo isso, mas não fazendo com que isso se tornasse realidade. Sempre existiu e a igreja vai crescendo nessa compreensão. Santo Agostinho diz assim: quando se trata do pecado em Maria, pela honra devida ao Senhor, não quero nem discutir. Santo Agostinho nem cogitava a possibilidade de enxergar pecado na Virgem Maria. Dionísio, o cartucho, diz assim: é honroso para nós dizer que esta mulher... horroroso para nós dizer que esta mulher que iria esmagar a cabeça da serpente tenha sido alguma vez esmagada por ela. Seria totalmente contraditório pensar dessa maneira. Tem uma curiosidade também, existia lá pelo século XIV até o ápice no século XVII o voto de sangue. Comunidades religiosas, costumes em universidades, em contexto de monarquia naquele tempo, Espanha, Portugal, faziam voto de sangue, derramar o próprio sangue para defender a verdade da Imaculada Conceição. A base bíblica mais interessante para a Imaculada Conceição, mais forte, é aquela cheia de graça em Lucas 1:28, como o anjo assim chama a Virgem Maria, em grego kecharitomene, que significa plenamente agraciada. É como que um copo, o diácono Arsênio, de saudosa memória, tinha essa expressão. Não é que Maria seja um copo cheio, ele é um copo transbordante, como quando o copo já está cheio, mas continuamos colocando algumas gotas d'água e faz aquela onda por cima do copo, quase que desafiando as leis da gravidade ali. É nesse sentido que Maria é transbordante, cheia, plena de graça. Não é somente cheia no sentido que está no seu limite, transborda a graça na Virgem Maria. Ela mesma disse isso: o poderoso fez em mim maravilhas. Na liturgia da missa da Imaculada Conceição, a gente vê assim no Oremos do dia: ó Deus, que preparastes uma digna habitação para vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria. Como nós dissemos no início, todos os dogmas, apesar de tratarem da Virgem Maria, os dogmas marianos, estão aí também interligados muito com a pessoa de Jesus. Foi em vista dos méritos de Cristo que a Virgem Maria recebeu essa grande bênção, essa grande graça de não ter tido contato nenhum com o pecado original. Na nossa vida, a Imaculada Conceição ela pode ser vista no sentido de um convite, de confiança na força radical da graça. Podemos nos tornar imaculados. Né? Bonito a gente poder pensar assim: o perdão redentor nos revirginiza. Bonito pensar que uma alma, depois de entrar em contato com o pecado, pode ser revirginizada pela graça e pela ação de Deus na vida dela. Maria Imaculada está no centro da luta contra o mal. Nossa Senhora também foi tentada e correspondeu a essa graça, e a graça venceu. Então é para nós também um grande convite nessa confiança de que a Virgem Maria não cedeu à tentação e, ao mesmo tempo, venceu aquilo que para ela foi de dificuldade também. É uma espécie de realismo otimista. Realismo no sentido de que as tentações existem, e otimismo no sentido de que, com a graça de Deus, mesmo sendo tão fortes as tentações, é possível vencê-las todas. Deus não permite que uma alma seja tentada acima de suas forças. A nossa igreja nos garante essa verdade. Quarto e último dogma, a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII, pela Constituição Munificentissimus Deus, uma tradução livre, Deus generosíssimo, e nessa proclamação diz assim: pronunciamos, declaramos e definimos que, terminado o curso de sua vida terrena, o curso da vida terrena de Maria, ela foi assunta à glória celeste em corpo e alma. O dogma da Assunção é, além da Imaculada, outra vitória do senso dos fiéis, porque foi percebendo, como uma verdade que não está explicitamente presente na Sagrada Escritura, mas implicitamente sim, que a Igreja, pastores e fiéis, foi percebendo ao longo dos séculos essa grande verdade da Assunção. Depois que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, começou um movimento assuncionista e, curiosamente, começaram a surgir petições na Igreja, assinaturas numerosíssimas para que o Papa proclamasse também o dogma da Assunção. Só aqui no Brasil se recolheram mais de 100.000 assinaturas pedindo ao Santo Padre que desse essa graça à Igreja de proclamar
o dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu em corpo e alma. Para vocês terem noção do progresso dessas assinaturas, de quantas pessoas foram crescendo nessa consciência, de 1863 a 1921, se recolheram 1,6 bilhão de assinaturas em favor do dogma no mundo todo. E de 1921 a 1940, um período muito menor, apenas 19 anos, quase 6,5 bilhões de assinaturas. De cada 5 dioceses no mundo, 4 tinham feito esse pedido. Então, o povo de Deus crescendo nessa consciência bonita. Quando o Papa Pio XII procurou para os bispos o que eles achavam, mais de 98% dos bispos responderam positivamente também. Então, foi uma democracia da verificação, não da constituição. É bonito entender isso. A verdade ela não se forma quando o pessoal chega nessa consciência. Na verdade, ela sempre esteve lá. É como se o desenvolvimento do dogma fosse abrir uma caixa que fazia um barulho de chocalho, por exemplo, e dentro dessa caixa perceber que lá, na verdade, sempre esteve esse chocalho. A igreja vai crescendo nessa consciência, mas não faz com que aquilo se torne verdade. Sempre foi e a igreja descobre. Os livros apócrifos que falam sobre a Assunção de Nossa Senhora, eles tratam que, dizem de maneira geral, né, que um anjo anuncia a Maria que a sua morte está próxima. Milagrosamente, os apóstolos se reúnem junto a ela. Depois, a Virgem, a princípio, morreria como todo ser humano e, no enterro, os judeus fazem protestos contra ela, dizendo que ela é a mãe do sedutor. Né? E bonito ver como também a Nossa Senhora deu aquilo que aconteceu na vida de Jesus, ter sido perseguida. E depois de sepultada, Maria ressuscita e é levada ao paraíso pelo arcanjo São Miguel. Então, tem várias explicitações nesses livros apócrifos que tratam sobre o como teria sido a Assunção. Como eu disse, as bases bíblicas não temos bases concretamente ali muito bem explicitadas, mas de maneira implícita. Um destaque para a gente se adiantar no tema está no Salmo 131, versículo 8, que diz assim: Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca de vossa majestade. Levantai-vos, Senhor, Jesus subindo aos céus, venha vós e a arca da vossa majestade. Jesus que sobe aos céus e ao mesmo tempo faz sua mãe subir, depois que é terminado o seu tempo nessa vida, junto a ele também. Explicando esse dogma um pouco, a gente vê que ele está fundado muito na maternidade divina e nos outros 2 dogmas também. Na maternidade, porque como poderia estar separada do seu filho, aquela que durante toda a vida esteve junto a ele. Da virgindade, o corpo de Maria foi mantido sempre virgem e íntegro, então não conviria que ele sofresse corrupção depois da morte também. Quanto à Imaculada Conceição, Deus termina o que começa, completa o que inicia. Se antes do seu nascimento, na sua concepção, ela foi preservada do pecado, preservada da corrupção, também convinha que depois da sua morte ela também fosse preservada. Então, quando a gente olha para a palavra assunta, significa que a Virgem Maria foi assumida. Esse é o significado em latim, assumida pelo seu Filho na eternidade. E para nós, irmãos e irmãs, um grande convite, olhando para a Imaculada Conceição, é perceber a dignidade do corpo humano, sabendo que o nosso corpo tem um destino de glória para ser revelado também, e, de maneira muito especial, a integridade da pessoa humana nos seus diferentes sexos. Temos um homem no céu, em corpo e alma, e uma mulher no céu, em corpo e alma. Corpos muito bem definidos, a sexualidade toda glorificada lá também. Isso para nós é de grande consolo, de grande auxílio também. Bem, teríamos mais coisas para dizer, mas ficamos por aqui. Agradecemos ao bom Deus por essa grande verdade que Ele nos dá através da Igreja sobre essas coisas tão bonitas em relação à Virgem Maria, e peçamos à nossa querida Mãe que interceda por nós, para que façamos um bom caminho de devoção, de imitação a ela durante esta vida, para merecermos, assim como ela está lá no céu, agora em corpo e alma, um dia também todos nós lá estarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.